Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? 12 horas, né? Mas quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou, né? Igual a mim, é bom dia, né, pessoal? Bom dia para vocês aí, aonde você estiver vendo e ouvindo o meu vídeo, né, no meu canal. Que a espiritualidade possa nos direcionar, sabe, nos abençoar nesses dias difíceis, né, pessoal? Esses dias que não está sendo fácil, né? A gente passar aqui pela essa realidade, mas temos que enfrentar, fazer o nosso propósito aqui nessa realidade até o momento que a espiritualidade, né, Deus permitir que a gente vá para outras dimensões, né? Entende, pessoal? Mas temos que fazer aquilo que Deus permitiu que a gente estivesse aqui para fazer. Entende, pessoal? Graças a Deus eu quero agradecer aí a vocês, pessoal, que tem dado uma visualização aí. Vocês estão interessados no assunto, né? Vocês estão vendo que eu vi que o vídeo que eu gravei, Amor Próprio, né? É um tema da psicologia, né? Mas que eu dei um olhar espiritual sobre esse amor próprio, né? Nossa, eu vi que tem uma visualização, pessoal. Foi ontem que eu gravei, mas eu vi que tem pessoas que começaram a visualizar, começaram a se interessar, né? Principalmente que eu tenho aqui no meu canal aqui é pessoas que é psicóloga, né, escritor. Tem várias pessoas que estudam esse assunto aí e ficou interessado, né, por causa do tema, porque deve ter visto o tema. Eu espero que ele entenda também o olhar espiritual que eu coloquei aí nesse tema aí, amor próprio, né? Entende, pessoal? É isso, é a espiritualidade, é colocar a visão espiritual. Sabe por quê, pessoal? É isso que acontece, porque se a gente não tiver essa visão espiritual, a gente pode errar o caminho. Entende? Que caminho é esse? Esse caminho é visível? Foi como eu falei lá do caminho. O caminho é visível? Não. É para quem é esse caminho? Se o caminho não é invisível, é para quem? É para quem é invisível também, a sua consciência. Entende? É. Se você não ter ouvido essas coisas aqui no meu canal, vocês vão ouvir. Porque, pessoal, eu sinto muito a maioria desses evangélicos, católicos, né? Esses que usam mais a Bíblia, ele pensa que ele é dono da Bíblia, pessoal. Um dia eu estava vendo um vídeo, né? Aí na rede social, eu vi que a lourinha que fez a previsão do que ia acontecer lá no Rio Grande do Sul, uma lourinha aí, eu me esqueço sempre o nome dela, ela é vidente, né? É vidente. Ela previu que isso ia acontecer, aconteceu. E aí, parece que ela estava usando a Bíblia, né? Parece que foi em um local também, numa igreja aí, que parece que convidaram ela estava falando da Bíblia, das coisas para a pessoa. Aí teve uma pessoa que estava dando o relato dele, disse que é um pastor, né? Falando que ela não tem o direito de usar a Bíblia. Ela não tem o direito de usar a Bíblia, né? Porque não é do povo de Deus.
Nossa, pessoal, você entende como essas pessoas estão pensando? Não é do povo de Deus, porque ela não pertence a nenhum grupo, nenhuma igreja assim. Que igreja? É a igreja aqui, essas igrejas? Você entende, pessoal? É a maioria, essa visão que esse pastor estava falando, é a maioria do que as pessoas pensam. É assim. Se você não está em um grupo, em uma igreja, você não tem direito de usar a Bíblia, você não ele vai considerar como cristão, né? Como uma pessoa que está observando as coisas de Cristo, ele não vai considerar, entende? Imagine, eles tomaram posse da Bíblia, a Bíblia não é deles, entende? E isso acontece, por exemplo, agora, eu não tenho um grupo nenhum, será que eles vão também dizer que eu não posso usar a Bíblia? Você entende, pessoal, o ponto? Você entende o ponto aonde eu quero chegar? Não é que eu quero defender a vidente, não é que eu quero. Não, é o ponto de que, como assim, se eu não tiver nenhum grupo desses evangélico, católico, né? Carismático, ou não sei o quê, eu não tenho direito de usar a Bíblia. Entende? Eu não tenho direito de pensar diferente, de ter um olhar diferente da Bíblia. É de acordo com. É assim que está escrito, é como os evangélicos católicos falaram, é assim que está escrito, e é assim, assim. Você entende, pessoal? É isso que está acontecendo aqui nessa realidade no nosso meio, com essa matrix religiosa. Entende? Então, foi até que as pessoas ficaram falando dessa lourinha aí, né, que ela não poderia a Bíblia, que ela não tem nada a ver com a Bíblia, que não sei como é que não tem a ver com a Bíblia, pessoal. Se a mulher está procurando alicerçar o entendimento dela na Bíblia, por que não pode? Não pode. Entende? É isso que causa. A maioria às vezes, das outras pessoas não usa, que não é da igreja evangélica, não usa a Bíblia por causa disso. Porque eles acham que agora os donos da Bíblia, da interpretação é deles. Entende, pessoal? Entende o engano que está por aí? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vou falar um tema hoje que é o que são imagens mentais, né? Vou falar da imagem mental que a gente tem. O que a gente vê no mundo espiritual? Aquilo é verdade ou é só uma imaginação, só uma ilusão? Aquilo é verdade ou é? Por exemplo, vou tirar mais essa dúvida, vou colocar. Quando você está olhando as coisas daqui, você acha que isso aqui é a verdade? Se você vê o mundo espiritual, você acha que aquilo é verdade? Aonde é que é a verdadeira verdade? Você entende, pessoal? Então, quando vem imagens mentais na nossa cabeça, da onde vêm essas imagens mentais? Entende? Será que isso é verdade? Por exemplo, a irmã estava perguntando sobre o sonho. Será que o que eu vivi ali, eu estava vivendo é verdade ou não? É só ilusão? Entende? Entende, pessoal? Quem é que está vivendo isso no mundo espiritual? É a sua consciência. É verdade. Tudo que sua consciência está presenciando lá é verdade. E tudo que sua consciência está presenciando aqui também é verdade da sua consciência. Agora, você vai distinguir o que é
real, o que não é real. É o que eles fizeram. Ele acha que o mundo espiritual não é real. E a realidade é aqui, porque ele pode tocar. Entende? Essas pessoas tiraram essa conclusão, mas o que está experienciando essas duas experiências no domingo? É a sua consciência que está experienciando essas duas realidades. Agora, alguma vai dizer, lá é ilusão, aqui é real. Que você tirou essa conclusão? Entende? Entende, pessoal? Então, é por isso que eu vou falar sobre essas formas, imagens mentais. E da onde vem? Será que isso é só do nossa cabeça? Da onde vem essas imagens mentais? Entende? Vamos estudar sobre isso aqui. É o meu tema que eu tenho que. Vou discorrer hoje esse tema, porque eu tenho ouvido muita gente falar bobagem aí, pessoal. Nas redes sociais, principalmente os pastores, né? Fico observando para ver se tem um que está na direção da espiritualidade, pessoal. Fico reparando, porque eu quero que tenha pastores aí. Tem alguns que estão falando uma coisinha correta, mas depois não tem a visão espiritual, aí fala coisas erradas também. Porque ele fala copiando o que ele já viu de outros pregadores. Entende? Ele não tem experiência, né? Ele não tem vivência daquela experiência, a consciência dela. Ele não sabe, ele não tem visão do mundo espiritual, ele não experimentou isso, ele só está pegando uma hermenêutica, né? Um ensino do que os outros pastores já passaram para ele. É isso que eu vejo aí, muitos, né? Mas vamos para nosso estudo aqui. O que são imagens mentais e de onde vêm essas imagens? É a minha pergunta que eu faço. O que são essas imagens mentais? Né? Que aparecem. E será que é verdade quando aparece uma imagem mental na nossa mente? Será que é verdade? O que é que acontece? Por exemplo, essa vidente aí, a lourinha, né? Que teve a visão das coisas que ia acontecer, né? E o pior é que agora ela está falando que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, né? E muitas pessoas, algumas estão crendo, estão preocupadas, outras não estão nem aí, porque ela está dizendo que ela é louca, entende? Mas tem outras pessoas, não, olha o que ela falou lá do Rio Grande do Sul, aconteceu. Então, a imagem que ela viu, por que ela viu? Aquilo era real, estava sendo real lá, foi mostrado para a consciência dela. Então, no mundo espiritual, está à frente aqui da nossa realidade. Então, ela viu coisas à frente e pôde trazer aqui o que ia acontecer. Entende? É isso que acontece. Apareceu a imagem lá, ela viu, né? Aí, o que são essas imagens mentais? Vamos responder aqui, né? Ele fala, imagens mentais são informações sensoriais que aparecem na mente. Assim, quando uma pessoa tem um pensamento ou um sentimento, algo visual aparece na sua tela mental. Então, pessoal, ele fala que essas imagens mentais, né? O nosso cérebro, ele produz essas imagens mentais. Porque a gente, para entender as coisas lá do mundo espiritual, aparece lá a imagem. Então, são trazidas aonde a gente vai trazer uma similitude das coisas que tem aqui. Entende? Isso aconteceu com João. Ele disse assim: eu vi um semelhante a uma águia, eu vi um semelhante. Por que ele está falando
que ele disse que viu lá, a consciência dele, quando ele foi arrebatado, ele estava no mundo espiritual, o anjo estava mostrando a ele, ele está trazendo para cá, explicando, como é que se diz? O que ele viu. Então, ele disse assim, eu vi um semelhante a isso. Então, ele traz uma semelhança das coisas que a gente já conhece aqui. Por quê? O mundo espiritual, pessoal, o mundo aqui da nossa realidade é uma cópia do mundo espiritual lá. Entende? É por isso que tem na lei lá do hermetismo. Assim como é em cima, assim como é em cima, é embaixo. E assim como é embaixo, é em cima. É um reflexo. Entende? Então, aqui, essa realidade que a gente está vivendo é um reflexo do mundo espiritual. Então, todas as coisas que a gente vê aqui, que já foi construída, está aqui na nossa realidade, veio através de uma mente de alguém que trouxe, foi vista a imagem, informações trazida na mente que essa pessoa trouxe essas coisas. Os inventores, os músicos, todas as coisas que tem aqui, passa por essa informação sensoriais para a gente trazer para essa realidade. Mas estava nesse mundo espiritual, no mundo mental, né? Que muito fala o mundo da mente, né? Ele fala, assim quando uma pessoa tem um pensamento, então, ou um sentimento, algo visual aparece na sua tela mental. Então, quando você tem um pensamento, algo aparece na sua tela mental. É onde os inventores vão trazer coisas para aqui, mas já tinha lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual já existe. Ele só entrou na frequência, né? E a mente dele pôde captar e trazer aquilo para aqui, para essa realidade. Então, todas as coisas que tem aqui, pessoal, já existe, já tem lá no mundo espiritual. Entende? Porque a nossa realidade é um reflexo de lá. Tá entendendo, pessoal? Aonde o que são essas imagens mentais? Aí ele fala, algo visual aparece na sua tela mental. Ele fala que é o método de pensamento ativo e imaginação. Então, ele está dizendo que essa tela mental é o método de pensamento ativo, aonde o seu pensamento está muito criativo, a sua imaginação está trabalhando, né, nessa tela mental, que é gerado uma imagem no cérebro direito, passa pelo esquerdo e que no qual o pensamento, né, e a imagem se materializa. Então, é o que eu estava falando. O cidadão, os inventores, até músicas, tudo veio lá do mundo espiritual, pessoal. Foi trazido para aqui, para a nossa realidade, né? Então, o que é que acontece na tela mental do inventor? Ele tem lá, ele acessa lá coisa no mundo espiritual com a tela mental dele. A consciência dele vê coisa lá, né? E traz para a tela mental, aonde vai ser codificado pelo quê? Pelo cérebro direito e o cérebro esquerdo, o qual o pensamento e a imagem se materializa, aonde ele vai trazer aquilo, vai ficar fixado na mente dele, no cérebro, onde ele vai trazer a materialidade daquela imagem que ele viu. É assim que o inventor faz. E aí o quê? As coisas aparecem aqui nessa realidade, mas já existe lá. Entende, pessoal? Você deu para entender as imagens mentais da onde vem o nosso do mundo espiritual? Aí ele fala, portanto, a tela mental
se traduz pela materialização na terceira dimensão. Então, a tela mental vai o quê? Traduzir para materializar aqui na terceira dimensão, aonde a gente está. Na terceira dimensão, de todas as mensagens mentais emitidas pelo pensamento na quarta dimensão por todas as pessoas. Então, pessoal, ele tá falando aqui que a tela mental é aonde tem aquele pensamento ativo, a imaginação, o qual vai trazer essas imagens, aparecem essas imagens mentais, né? Mas a tela mental, ela vai traduzir. Então, ele vai ser um tradutor daquilo que viu lá no mundo espiritual. Vai traduzir para que a gente ele entenda e traga para aqui, para essa realidade, aquilo que ele viu no mundo espiritual. Então, ele fala que é o que? A tela mental se traduz pela materialização na terceira dimensão. Então, aqui é onde a gente vive essa realidade, é a terceira dimensão, né? De todas as mensagens, então, as mensagens mentais emitidas pelo pensamento, pensamento da onde? Na quarta dimensão. Aonde é a quarta dimensão? É o mundo espiritual, pessoal. Então, a sua consciência, através da sua mente, da tela mental, vai trazer e traduzir aquilo que ela viu lá no mundo espiritual para a gente aqui da terceira dimensão. Entende? Vai trazer tudo, mensagem, imagem, vai trazer tudo para cá. Entende? Entende agora? Agora a pergunta que eu coloquei lá, da onde vem essas imagens? Da onde vem essas imagens, pessoal? Vem do mundo espiritual que aparece na sua tela mental, né? Aonde, se você está com a visão, um terceiro olho aberto, a sua consciência vê essas imagens. E aí, quando você vê essas imagens, quando você retorna ao corpo, o seu cérebro, tanto o direito como o esquerdo, ela vai codificar aquilo para ele trazer aquela imagem para aqui. Imagem, mensagem, né? Até som, cheiro, né? Muitas pessoas sentem cheiro lá, som no mundo espiritual. Entende? Ele vai trazer, traduzir, seu cérebro vai traduzir, porque passa pelo cérebro. O nosso cérebro aqui é limitado, é por isso que às vezes a gente fica, nossa, pensando, o que é que, entende? Porque é para querer trazer lá do mundo espiritual, da tela mental, entende? A gente fica pensando, o nosso cérebro não consegue, entende? Mas quando a gente está fora do corpo, você pensa rapidinho, o que você pensa aparece. Lá não tem limite como a gente tem aqui. Porque a gente pensa uma coisa, ainda demora a acontecer. Pode acontecer, não é tão rápido. Mas lá no mundo espiritual, o que você pensa aparece. Foi quando eu tive a projeção, aconteceu isso, pessoal. Eu estava no passado, aí eu estava no passado, mas quando eu saí de casa, eu já estava no futuro. Foi tão rápido, quando eu pensei, já estava no futuro. Entende? No mundo espiritual é assim. Não existe a barreira como a gente tem aqui. Entende? Porque ainda o que você vê lá no mundo espiritual ainda vai passar pela tela mental, né? Vai ser traduzido para materializar aqui na terceira dimensão. Então, ainda tem como fala, um delay, ainda existe um tempo de codificação para a gente entender isso. Entende? É assim que funciona, pessoal, né? Essas imagens mentais que aparecem. A gente está vendo no mundo espiritual, lá na nossa tela mental. Aí ele fala, por isso a tela mental é escura quando enxergamos com os olhos fechados. Então, quando você fecha o olho aqui, você está vendo tudo escuro, né, pessoal? Você fecha o olho assim, ó.
assim, ó, peraí, deixa eu tirar o óculos aqui. Você fecha o olho assim, você vê tudo escuro, né? Você não vê nada, porque você fechou aqui. A gente precisa aqui, essa luz aqui, tem a luz que reflete nossos olhos, que vai levar para o nosso cérebro para a gente ver as imagens, o qual a nossa consciência vai ter a percepção dessa realidade. Então, por isso ele diz, por isso a tela mental é escura, quando enxergamos com os olhos fechados, esses olhos naturais. Mas nem todo enxergamos um total de escuridão quando fechamos os olhos. Ele disse, nem todos acontece isso. Então, tem pessoas que, quando está meditando, fecha o olho assim, ela vê um monte de coisa no mundo espiritual. Agora, quem é que está vendo aquilo ali? É a consciência dela. Com que olho? Com esse olho natural? Não. Com o terceiro olho, com a visão espiritual. Entende, pessoal? É isso que acontece. Entende? Pessoas que estão despertos, já praticando essa meditação, estão trabalhando as energias do corpo dela. Ela tem ela tem probabilidade de o terceiro olho dela ser aberto, a visão espiritual. Então ela vai enxergar o mundo espiritual que quando a gente está aqui, a gente não enxerga. Mas quando ela abre isso, mesmo ela fechando o olho ou com o olho aberto, ela pode ver o mundo espiritual, ela pode ver espírito, ela pode ver as coisas. Isso acontece com os médios, né? Aí ele fala, nem todos enxergam um total de escuridão quando fecha os olhos. Porque muitos médios, aí ó, de visualização, então médio que abriu o terceiro olho, né? De visualização, dizem que enxergam cena com a mente. Então, ele está vendo com a tela mental dele o mundo espiritual, com o terceiro olho, né? Enxerga cena com a mente, enxergando imagem vívida e nítida sobre situações futuras ou passadas a respeito de algo ou de alguém. E normalmente fazem isso de olho fechado. Entende, pessoal? Isso acontece com os médios, é o que a médio, a vidente, a lourinha, ela tem essa capacidade de ver a imagem com outros olhos, os olhos espirituais, que ela enxerga o quê? Imagem vívida e nítida. Como a gente está enxergando aqui, como eu estou vendo agora aqui, o celular aqui, eu estou vendo gravando, é a mesma coisa, o olho espiritual dela, ela vai ver lá no mundo espiritual. Ela vai enxergar com essa nitidez. Entende? A consciência dela vai perceber isso lá, que existe. Oh, que mundo é esse? Uma pessoa que não tem experiência vai começar, oh, o que mundo é esse? Aonde é? Ela vai, aquilo pode assustar. É por isso que as pessoas que tá nesse despertar, pessoal, ela tem que ficar atenta a isso. Por isso que eu venho falar sobre esses temas, porque ela pode abrir essas imagens mentais. E ela não tem que se assustar, ela tem que controlar a emoção dela, saber que isso é natural. O mundo espiritual lá tá aqui. Entende? Por exemplo, aqui está o mundo espiritual. Aqui deve ter espírito por aqui, né? O mentor deve estar aqui. Se tiver espírito ruim, ele já vai colocar fora, entendeu? Então, aqui o mundo espiritual está aqui. Mas você não está vendo isso com esses olhos. Mas se você abrir a visão espiritual, você pode ver aqui no meu quarto, você vai ver, olha, no seu quarto aí eu vi coisa, entende? Um médium vai chegar assim, olha, no seu quarto aí eu vi coisa aí que, entendeu? Eu vi um homem aí atrás de você, você entende? Ele pode ver, entende? Por causa dessa abertura, né? Ele diz,
enxergam imagem vívida e nítida sobre situações futuras, então o que vai acontecer, ou passada, ou a respeito de algo que fazem, que normalmente fazem. Isso de olhos fechados. Entende? Ele pode ver isso de olho fechado ou de olho aberto, mas principalmente de olho fechado. Quando há uma concentração, você entra na vibração da tela mental, né? Ele diz, por que você pode ver o futuro e o passado, pessoal? Porque você entra no mundo espiritual, a sua tela mental, a sua visão, lá não existe esse tempo de a gente... Aqui a gente só está no presente. Lá não. Lá, o que você pensar, a sua tela mental, ela vai mostrar para a sua consciência. Ela pode mostrar o futuro ou o passado. Entende? É de acordo com o que você vibrar, pensar lá. A sua tela mental vai levar você para ver aquelas imagens. Entendeu? Por isso que acontece isso, as pessoas veem futuro ou passado, né? Aí ele fala, essa tela que se abre, apesar do bloqueio da visão, é uma das formas do universo espiritual se comunicar conosco, passar mensagem e nos mostrar as coisas. Então, ele está dizendo que essa visão que é aberta, o terceiro olho, né? A tela mental, essa visão aberta, é uma forma do universo, né? Espiritual, do mundo espiritual, mostrar coisa lá, se comunicar conosco e passar mensagem e mostrar coisa para gente. Entende? Então, é isso que acontece às vezes com os médios, os videntes, né? Os que têm clara audiência, né? Clara audiência e clara vidência, né? Clara audiência de ouvir e clara evidência de ver. Entende? Para coisa que tem lá no mundo espiritual. Então, para você saber o mundo espiritual, pessoal, você tem que fazer isso. Esse trabalho espiritual para ser aberta a sua visão para você ver o mundo espiritual. Aí é a prova de que você vai ver que existe outra realidade. Sua consciência percebe outra realidade. Sua consciência sabe disso. Mas quando você está aqui e ainda não abriu a visão, essa visão espiritual, você fica sem saber se existe verdadeiramente. Você só vai ouvir na Bíblia fala, você vai ouvir em outro livro, tem um mundo espiritual, tal, não sei o quê, tem lá seres, tem... Mas você só está ouvindo outras pessoas falar, você ainda não experimentou, a sua consciência ainda não experimentou, mas a sua consciência sabe dessa realidade, desse mundo. Entendeu? É isso. E vai trazer na imagem mentais, né? Ele fala que os olhos abertos não conseguem ver. Então, esses olhos que a gente tem aqui normal, não conseguem ver, pessoal, esse mundo. Estamos aqui presos. Mas o quê? Ele fala, podemos dizer que são os olhos de ver, como algum costuma chamar o terceiro olho. Então, mas se for aberto esse olho de ver, que ele fala que é o terceiro olho, então olho de ver o quê? Olho de ver o mundo espiritual. Então, a sua consciência só está tendo percepção desse mundo aqui. Mas se você vai tendo um trabalho espiritual, vai fazendo, pode ser aberto o terceiro olho, esse olho de ver. Então, a sua consciência vai ter a percepção do mundo espiritual. Na tela mental vai aparecer coisas lá do mundo espiritual. Entende? Ele fala que é como alguns costumam chamar o terceiro olho. Então, esse é o terceiro olho, localizado no meio da testa. Então, ele é aqui no meio da testa, mas é onde? No nosso
testa espiritual, pessoal, né? No nosso lá espiritualmente, o qual pode fazer uma junção com a nossa pineal, é o qual eles falam que a gente tem que descalcificar a nossa pineal para ter abrir essa tela mental para a gente ver o mundo espiritual, né? Tem um mecanismo mediúnico e espiritual e uma capacidade de enxergar as coisas que nada tem a ver com os olhos humanos comum. Então, você vai ver coisa que a sua consciência vai perceber coisa, né? A sua consciência vai ficar percebendo os dois mundos, o de terceira dimensão e o de quarta dimensão, que é o quê? É essa realidade física a gente já percebe, né? Sua consciência já percebe aqui. Então, quando acontecer isso de o terceiro olho abrir, você vai ver a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, que eles falam que é o quê? É o terceiro olho, que tem um mecanismo mediúnico. Então, todos nós somos médios, pessoal. E todos podem abrir essa visão. Então, por isso que eu venho avisar aqui, vocês que estão assistindo meus vídeos, não se assuste quando você começar a sair do corpo, a ver o mundo espiritual, ter uma coisa vívida, você vê. Não tome susto, porque isso acontece. Alguns irmãos e algumas irmãs já me relataram isso aqui. Quando começou a assistir meus vídeos, começou a. É porque o despertar abre. Quando acontece o despertar, abre essa visão espiritual. Você pode experimentar isso, pessoal. Então, por isso que eu venho informar essas coisas, ainda mais principalmente para as pessoas novas que estão no meu canal, né? Elas não se assustarem quando acontecer isso. E quando acontecer isso, você pode informar, ô Samuel, tal, aconteceu isso assim, o que é isso, tal. Pergunte. Você vai se assustar, você não vai saber, né? Porque você ainda não teve uma experiência assim vívida, né, espiritual, a sua consciência só está tendo experiência aqui dessa realidade que a gente chama de da realidade da matéria, né? Sua consciência só está tendo. Então, é quando abre o terceiro olho, você pode ter uma experiência no mundo espiritual e isso pode lhe assustar, porque você não estava acostumado. Ninguém lhe explicou sobre isso, né? E tem muitas religiões, até a religião que fala um pouco sobre isso, que é o espiritismo, eles não falam isso explicitamente assim. É para grupos fechados, entende? E às vezes as pessoas, acontece isso com as pessoas. As pessoas têm desdobramento, que é o quê? A saída do corpo, ela sai vendo o mundo espiritual. As pessoas abrem a visão espiritual, ela vê o mundo espiritual, ela pode ver um espírito, entende? Ela pode ver assim coisas do mundo diferente desse mundo. Ele vai achar que você está ficando louca, vai achar que entende. Então, você tem que tomar cuidado porque isso pode acontecer, né? Esse mecanismo de mediunidade e mediunidade espiritual pode ser aberto. Ele fala que é o quê? É uma capacidade de enxergar as coisas que não tem a ver com esse olho humano comum. Então, é a capacidade de a sua consciência enxergar a quarta dimensão, o mundo espiritual, né? Aonde muitas pessoas estão cegas nesse mundo espiritual. Mas quando desperta, principalmente quando você ficar ouvindo meus vídeos aqui, pode acontecer isso. Quer dizer que não vai acontecer, que não aconteça, mas pode acontecer isso. Principalmente se você for um médio e não sabe que é um médio que tem uma sensibilidade forte. Então, se você tem uma sensibilidade forte, isso pode acontecer, tá? Outras pessoas, às vezes, não acontece nada. Ela fica normal. Às vezes só tem um sonhozinho assim, tem uma saidinha do corpo e tal, mas às vezes só é isso, entende?
mas pode acontecer isso. Aí ele fala que não tem nada a ver com o olho humano comum, que reflete a luz enviada ao cérebro imagem para ele interpretar. Então, ele não está dizendo que é essa imagem que você vai ver. Você vai ver a outra imagem da quarta dimensão. Você vai ver outra dimensão, a dimensão espiritual. A sua consciência vai ter percepção. Porque às vezes a nossa consciência, pessoal, ela só tem a gente está cego lá no mundo espiritual, né? Quem ainda não abriu o olho, ele só tem percepção de sentir. Ele sente as energias, ele sente que tem alguma coisa espiritual. Ele só sente, ou às vezes ouve também, mas não vê ainda. Mas pode abrir também a visão. Na sua tela mental você pode ver, a sua consciência vai perceber que existe outra realidade. Mas não se assuste, que é normal. Você vendo ou não, essa realidade está aqui agora. Entende? Só que você não vê. Entende? Aí ele fala a imagem para ela interpretar. O terceiro olho é um órgão que, quando ativo, então, ele está falando que é o órgão que é aquela pineal, né, que quando ativa ela lá, né, o terceiro olho, isso é através de quando você vai cuidando da sua energia, você vai despertando, pessoal, né? Você começa a despertar isso, esse órgão começa a ser descalcificado, ele começa. Então, tem muita gente que fala, para descalcificar você tem que tomar isso. Não, você tem que tomar estudo espiritual, você tem que trabalhar a sua força mental. E é isso que vai fazer com que descalcifique esse órgão para você ver o mundo espiritual. Aí ele fala, o terceiro olho é um órgão que, quando ativo, consegue perceber o universo espiritual, né? O mundo espiritual, e captar imagem e informações que os olhos comuns não são capazes. Então, ele vai dizer, quando acontece isso, pessoal, o seu olho terceiro vai perceber o universo espiritual, né? O mundo espiritual. Que é o quê? Que é percebido por quê? Porque olho, ele vai captar imagem, informação, então vai aparecer na sua tela mental, que os olhos comuns não são capazes de ver. Então, é o terceiro olho que vai ser capaz de transmitir isso para a sua consciência. Então, a sua consciência vai perceber o mundo espiritual. Entende? Ele agora não só vai sentir o mundo espiritual, ele não vai sentir e nem ouvir o mundo espiritual. Ele vai agora ver o mundo espiritual, a sua consciência. E isso causa um grande despertar de consciência, pessoal. A pessoa, quando ela abre, ela não é mais a mesma. Já foi. Você não tem como mais votar. Eu não quero ver mais, não. Não existe mais isso. Entende? Abriu, já era. É daí para frente. Você despertou. Né? Aí ele fala, ele é a ponte que nos conecta ao plano espiritual e ao Criador. Então, é a ponte que a gente vai ter com o mundo espiritual, e eu espero que você tenha essa comunicação com o mundo mais elevado, né? O mundo espiritual mais elevado, aonde o Criador está lá, né? Os anjos, vários seres, você pode ter contato, como aconteceu com João, né? Ele foi arrebatado, saiu do corpo, a visão dele espiritual, então ele viu coisa lá. Quem viu? A consciência dele. E quando ele trouxe para cá, que ele veio escrever, ele trouxe uma visão daquilo que ele viu lá, né? Aí ele fala, a visão ocorre também de olhos fechados
e pode ser ainda mais nítido e mais definida do que quando os olhos se encontram abertos. Então, essa visão que você vai ver do mundo, você, quando fecha, por isso que muitas pessoas que estavam meditando, a consciência dela saiu e a visão dela estava aberta, ela viu o mundo espiritual. Tem pessoas que ela meditando aqui, a consciência dela vai em algum lugar e vê coisas. Ela diz, olha, eu vi coisa, vai acontecer isso. Então, a consciência dela foi, né, com o terceiro olho aberto no mundo espiritual e viu essas coisas. Muitas pessoas que praticam meditação já contaram isso, né, pessoal? Ou então, às vezes acontece de quando a pessoa dorme, ela sai do corpo, ela sai, toda vez que ela sai do corpo, ela sai vendo o mundo espiritual. Porque a visão dela já está aberta. Então, toda vez que você dorme, você vai sair vendo, né? A não ser quando as energias dela não tá boa, ela não está trabalhando as energias, ela não consegue ver claramente o mundo espiritual. Entende, pessoal? Entende que é o trabalho das energias, é uma frequência. Quanto mais você trabalha essa frequência, você pode ver esse mundo espiritual, essa quarta dimensão, né? O qual você vai ver imagem e vai trazer para cá. É aonde é o que está falando lá, da onde vem essas imagens mentais. Vem desse mundo espiritual que você vê. Quem vê? A sua consciência. Entende? Aí ele fala que a visão ocorre também de olho fechado e pode ser ainda mais nítida e mais definida do que quando os olhos se encontram abertos. Então, quando esses olhos estão abertos, né? Porque aí atrapalha a sua visão daqui e do mundo espiritual. Mas quando você fecha o olho aqui, você só vai ver com outro olho. Por isso que fica mais nítido, né? Aí ele fala, assim quando nosso terceiro olho começar a despertar, né? Essa escuridão que antes enxergamos, quando a gente fecha o olho assim, ó, essa escuridão, quando a gente, antes de adormecer, vai se transformar conforme aflora a mediunidade, conforme você trabalha a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Então, você vai ver mais nítido conforme você trabalha essa mediunidade, essa espiritualidade em você, as suas energias. Então, ele fala, a visão está mudando de várias maneiras. Ela está conhecendo novas formas de ver. Então, a sua consciência está conhecendo o mundo espiritual. É uma forma de ver. E isso, pessoal, vai lhe dar um leque maior, porque você vai saber como funciona aqui e como o mundo espiritual funciona. Você vai perceber aqueles que estão espiritualmente também assim vendo o mundo espiritual, e você vai ver aqueles que estão dormindo. Entende? Então, uma pessoa dessa está desperta, ela está vendo os dois lados, né? Tem uma nova forma de ver. Assim ele fala, assim quando fecharmos os olhos, já não vemos mais escuro, mas vermelhidão. Então, algumas pessoas já que vai meditar, fecha o olho, ela sente, ela vê essa vermelhidão ou forma geométrica. Então, às vezes as pessoas veem forma geométrica, né? Quando fecha o olho que vai meditar, aparece cores brilhantes, né? Ou um ponto de luz. Então, um ponto de luz que se apaga. Então, ela quando fecha o olho que vai meditar, ela já começa, porque está ativo, o terceiro olho dela está ativo. Quando você escurece aqui, o que é que a sua consciência percebe? Ah, você quer enxergar o mundo espiritual. Então, isso já é automaticamente a sua consciência já vai, quando você fecha esse olho, ele já vai abrir o outro olho para você enxergar.
Entendeu? Isso vai ser automático, porque ele vai entender que quando você fecha o olho, você dormiu. Sua consciência percebe, você dormiu. Então ele abre a visão lá, quando você fecha o olho. É por isso que isso acontece com as pessoas que já abriu esse terceiro olho. Entende? É um mecanismo já automático. Porque então, toda vez que você dormir, automaticamente já vai abrir o terceiro olho. A consciência, ela não dorme, ela está ativa. Ela vai para o mundo espiritual, ela vai ficar vendo coisa. Entende? Aí ele fala, o que é que fala mais aqui? Tanto de olho, ele fala tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Então isso pode acontecer tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Mas quando de olho fechado, você vai ver nitidamente, porque a sua consciência vai entender que você dormiu. Mas às vezes você só está meditando, você só relaxou. E às vezes até a sua consciência sai e fica vendo o mundo espiritual. Aí quando você volta aí, você volta daquele transe, você viu coisas que outras pessoas não viram. Entende? Aí ele fala, o interessante é que quando o ambiente está bem escuro, mesmo deixando que os olhos se abram um pouco, já não sabemos mais qual a diferença entre o que é o olho humano e o que está enxergando os quais das imagens tão vívido da tela mental, tudo virá uma coisa só. Então tudo vira uma coisa só. Por exemplo, eu apago a luz aqui no meu quarto, eu tenho uma visão espiritual, começa aqui, mesmo que eu tiver de olho aberto no escuro, aí já vai abrir uma tela mental, eu vou ver o mundo espiritual, aí eu não vou. Tá tudo junto. Eu estou vendo o mundo aqui, o mundo físico e o mundo espiritual, tudo junto. E eu aí não vou saber distinguir uma coisa do que é certo, do que é real, do que não é. Isso acontece, pessoal. Eu até vi um vídeo aí aqui mesmo no YouTube, né? Que o cidadão, o fantasma, o cidadão vigia estava assim na guarita, aí vinha lá o rapaz e conversava. Mas só que nessa guarita tem a câmera de segurança, né? Que estava filmando o segurança e filmando a entrada, né? Aí o segurança foi lá na entrada, estava conversando sozinho. Na imagem lá, que a câmera estava captando, ele estava conversando sozinho. Mas ele disse que tinha uma pessoa ali que veio pedir informação a ele. Mas foi o quê? Foi um espírito. Ali naquela hora foi aberta a visão dele e ele não pôde perceber que ele estava vendo aquele espírito no mundo espiritual. Ele estava pensando que era uma pessoa normal. Mas quando ele foi olhar a gravação da câmera de segurança, ele foi olhar, ele tomou um susto. Ele conversou com o espírito. Então, são pessoas, pessoal, que às vezes a mediunidade é tão forte, ela tem essa visão de ver o mundo e nem sabe. E nem sabe. E às vezes é aberto. E o espírito sabe que você tem essa visão. Os espíritos sabem. Então, por isso que o espírito foi. Por isso que o espírito foi falar com ele. Porque o espírito disse: ele está me vendo. O espírito sabe. O espírito que está aí no mundo espiritual, ele está vendo a gente. E ele sabe quem tem a visão espiritual. Entende? Quem está vendo ele. Aí por isso que o espírito foi pedir informação. E ele tem essa visão. E tem pessoas assim, pessoal, que tem essa mediunidade e não sabe, porque não procurou isso, mas ele já tem isso, a mediunidade dele já é bastante aflorada, entende? Mas ele não tem formação. Então, ele pode confundir
uma pessoa ou vê uma paisagem, como ele pode estar vendo no mundo espiritual e estar achando que é aqui no mundo físico. Uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, é importante que essas pessoas tenham esse conhecimento, né, de ver o mundo espiritual, entender que isso é normal, não é uma coisa normal, é uma coisa normal, entende? Por mais que muito diz que é uma coisa normal, não, é uma coisa normal. Todas as pessoas têm isso, mas algumas não se desenvolveram por causa do trabalho da espiritualidade, entende? Mas outras já vieram com essa mediunidade assim forte. É o que é chamado de médio, né? Mas todo mundo é médio. Todo mundo é médio, é evidente, todo mundo é. Todo mundo vê. Agora, só que a Matrix fez a gente ficar cego para esse mundo. Porque ele sabe que nesse mundo, as coisas que tem lá, você vê antes do que vai acontecer aqui. Então, ele não quer que você veja antes as coisas no mundo espiritual. Quer que você fique cego aqui, né? É por isso que a Bíblia falou lá, Isaías, a gente está no cego, estamos apalpando, estamos igual um cego apalpando. Então, a nossa consciência está cega para as coisas espirituais, né? Principalmente algumas pessoas. As pessoas, algumas não estão cegas, umas estão dormindo mesmo. Estão naquele sono profundo. Entende? Então, aconteceu isso. Eu vi a filmagem desse segurança, né? Ele tem abertura da visão, da clarividência. E ele não sabia. Ele estava lá na guarita dele, né? De noite tomando lá conta lá da guarita, né? Aí quando viu, o espírito passou, viu que ele estava vendo. O espírito dizia, ele está me vendo. Então foi lá, pedir informação, conversar com ele. Aí ele está conversando lá com o espírito. Ele não sabe que aquilo era uma pessoa que estava morta. Aí ele voltou para a guarita normal, mas só que a câmera fica filmando. Quando ele foi reparar a gravação na câmera, ele viu com que eu estava conversando com o espírito. Entende? Isso acontece, pessoal, é normal, é porque abriu a visão, ele tem essa e ele não sabe das informações. É preciso estudar sobre isso, né? Aí ele fala, ele não vai saber a diferença. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele não vai saber o que é o mundo espiritual, o que é desse mundo da matéria. Entende? Tudo vai aparecer uma coisa só na tela mental, né? Aí ele fala, como se todos os sentidos tivessem focado nesse limiar entre o material e o astral. Então, vai estar tudo aberto. Tanto ele está vendo aqui o mundo. Tem pessoas que é assim. Ele vê aqui, mas ele vê o mundo espiritual também. Ele vê se vê um espírito se aproximando. Tem médium que tem essa capacidade, né? Como o segurança e não sabia, né? Entende? Então, isso acontece, pessoal. Aí ele fala, o que é que ele fala mais? Aí ele fala, as imagens completas podem ser formas e podemos enxergar o rosto se formando em cena e cena acontecendo. E a nitidez dessas imagens vai depender do nível de consciência que conseguimos atingir se continuarmos expandindo a consciência. Mais clara vai ficar a cena e as imagens que se apresentam a nós. Então, de acordo com que você vai trabalhando a sua mediunidade, a sua espiritualidade, né? Você vai obtendo conhecimento, você vai, entende, trabalhando as suas energias, o nível de consciência sua vai aumentando, então você pode ter uma nitidez melhor desse mundo espiritual, né? Ele fala, se continuarmos expandindo a consciência mais clara
vai ficar a cena, a imagem que se apresentar na nossa tela mental. Para nós ali, na nossa tela, vai ficar mais nítida. Tem algumas pessoas que vê ainda meio nublado, vê alguma coisa assim, aí ela pensa, ai meu Deus, é um sonho. Isso é um sonho, entende? Porque ainda ela precisa trabalhar essas energias. Precisa trabalhar. Porque quando ela ir trabalhando, ela ir melhorando as emoções, os pensamentos, porque você viu lá, né, pessoal? Essas imagens, ele diz que são informações sensoriais vindo da mente que vem através de pensamento e sentimento. Então, vem dessas coisas. Se você está bem, o seu pensamento pensando em coisa positiva e seu sentimento bem, então essa tela mental vai ficar mais nítida. Entende? Entende, pessoal? Vai ficar mais nítida na sua tela mental. Então, ele diz, é por isso que quando você expande a consciência, vai ficar mais clara, né? Vai ter uma nitidez essas imagens. Você vai ver tudo mais nítido, como a gente está aqui nessa realidade, vendo tudo nítido. Como você está vendo aí agora, me vendo a minha imagem, você vai ver no mundo espiritual. Entende? Mas isso passa pela uma frequência de você trabalhar esse seu corpo espiritual. Entende? Que é através do sentimento, do pensamento, você tem que trabalhar. É por isso que a Bíblia manda fazer coisas para que a gente não tenha pensamento assim, pensamento ruim, não tenha coisa assim. É por isso que a Bíblia está aconselhando para que a gente esteja propenso a ver o mundo espiritual. Entende? Porque senão suja. Quanto mais você fica enganado aqui com essa realidade, você suja os seus pensamentos, as suas coisas com coisa ruim, dificilmente você vai ter propensa para abrir o mundo espiritual, né? Mas você tem probabilidade, entende? Aí a gente já respondeu lá a pergunta, né? De onde vem essas imagens? De onde vem, pessoal? A pergunta, de onde vem essas imagens? Do mundo espiritual. Agora eu pergunto, o que sua consciência está vendo no mundo espiritual é real, igual como a gente está vendo aqui nessa realidade ou não? Ou é ilusão? Você entende? Eu deixo isso aí para você, porque quem está presenciando essas coisas lá é a sua consciência. Agora, qual a realidade é real? Entende? Entende, pessoal? É isso que esses aí não pensam. Aí falando, não, o mundo, isso é coisa só da cabeça, isso é coisa mentais. Aí, agora, o que aconteceu com a lourinha lá, a médium lá, a lourinha, que ela falou que viu que ia acontecer. Muitas pessoas fizeram chacota, tá ficando louca, essa daí tá bebendo, tá fumando uma, tá, sabe? Fizeram chacota. Aí, agora, o que é que aconteceu? Aconteceu aí essa coisa agora. Agora eles estão tudo assustados. Nossa, o que ela falou verdadeiramente aconteceu. E aí? Vocês não disseram que não era coisa da cabeça, era loucura? Entende, pessoal? Esse é o medo dessas pessoas, né? É o medo dessas pessoas ver isso. Por isso que esses médios, essas pessoas não são vistas com bons olhos. Porque além de ele ver essas coisas, ele pode ver o que está na aura da pessoa, o que a pessoa está pensando. Ele pode ver o mundo espiritual da pessoa, entende? Essas pessoas não se sentem confortáveis com essas pessoas assim, né? Essas pessoas não é bem vista, entende? Por isso que a pergunta lá, de onde vem essas imagens? Vem do mundo espiritual, que a sua consciência percebe. Aí ele fala,
A Bíblia fala sobre essa imagem, essa tela mental, essa visão espiritual de que a gente vê o mundo espiritual. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala? Ela fala. É aqui em Joel 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, pessoal, tem na profecia na Bíblia que vai ser derramado o quê? Deus disse, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então, vai ter um espírito, uma espiritualidade que vai estar fazendo isso. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E seus velhos terão sonho. Então, sonho da onde? Aonde que vem o sonho? Foi por isso que eu falei para a irmã. Irmã, você está dizendo que é sonho. Mas é o que a sua consciência percebeu no mundo espiritual. Entende? Terão sonho. E os jovens terão visão. Visão da onde? Visão do quê? Do mundo espiritual. Você entende, pessoal? A Bíblia já falava sobre isso. Já tinha profecia. Que quando as pessoas tivessem... entrasse em comunhão com o Deus interior dela, a centelha divina, o Espírito Santo, recebesse isso, ela poderia abrir essa visão, esse sonho espiritual, projeção astral, ela vai poder acontecer isso com ela. Já tinha profecia já lá em Joel, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Abacuque 2, versículo 3. Esse livro aqui, né? Nem muita gente lê, né, pessoal? Abacuque tem na Bíblia, né? 2, versículo 3. Pois a visão, né? Aguarda o tempo designado. Ela falando do fim e não falhará. Ainda que demore, esperai, porque ela certamente virá e não se atrasará. Entende, pessoal? Então, pois a visão aguarda o tempo designado. Então, às vezes, a visão que você viu está aguardando um tempo designado para acontecer onde? Aqui nessa realidade. Ela fala do fim. Então, Abacuque estava dizendo ali que aquela visão estava falando do fim. E não falhará. Ainda que demore. Esperai, porque ela certamente virá e não se atrasará. Entende, pessoal? Então, Deus está se comunicando no mundo espiritual através de visão, de imagem que foi dado aos profetas, né? Aqueles que estavam em comunhão com essa espiritualidade, recebiam essas visões. Entende? Foi o que Abacuque estava falando ali. Aí ele fala, 2 Reis, né? 6, versículo 17. O que é que aconteceu aqui? E Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu a colina cheia de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Então, pessoal, você entende aqui que isso é coisa... Porque as pessoas, principalmente o evangelho, só acredita esse negócio de visão mental do mundo quando se tem na Bíblia. Aqui tem na Bíblia, pessoal. Olha aqui Eliseu falando, orando para Deus, para o Senhor. Para ele abrir o olho do quê? Do moço.
Para o quê? Para que ele veja. Então, qual foi o olho que foi aberto? Esse olho normal? Porque o jovem estava com medo. O jovem viu o exército lá, rodeou a colina toda, o exército lá que ia pegar Eliseu, né? Tava lá com medo. Não, vamos morrer. Agora vamos morrer. Agora não tem jeito não, viu, Eliseu? Agora, e Eliseu disse, calma, o que é que você está temendo? Não tema. É maior que está conosco do que os que está com ele. E aí, o que é que ele, para provar? Para ele provar, ele disse, abra os olhos do moço, Senhor. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Então ele viu o mundo espiritual ali. Entende, pessoal? Ele viu que estava no mundo espiritual. Estava lá um exército com cavalo, carro de fogo, né? Ao redor de Eliseu. Então ele disse, por isso que Eliseu estava tranquilo. Calma, rapaz, calma. A gente não vai ser morto, não. Calma. É só quando Deus permitir mesmo. Entende? Então, estava lá ao redor de Eliseu. Ele viu. Então, Deus, a espiritualidade, pode abrir a visão para que você veja o mundo espiritual. Entende? Principalmente você tem a comunhão, você pode orar, você pode abrir a visão. Está na Bíblia. Eu não sei por que os evangélicos, né? Principalmente os evangélicos, estranho o que eu estou falando aqui. Quando eu falei do terceiro olho, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Como é que não tem na Bíblia? Aqui. Você entende, pessoal? Na hora que eu gravei aí, e foi até um dos vídeos mais acessados. Tá aí no meu YouTube, aí no meu canal. Terceiro olho. Quando eu falei, vieram aí. Não existe isso. Não existe terceiro olho. Não existe. Olha aqui, o que é isso aqui? Que aconteceu, Eliseu mandou abrir o olho. Você entende? É preciso ler a Bíblia com a visão espiritual, né? Aí o que é que acontece? Atos 16, versículo 9. Vamos ler aqui. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, pessoal, você vê aqui, ó. Durante a noite, Paulo estava lá, né? Mas ele teve uma visão. Quem teve a visão? A consciência dele. Está vendo o mundo espiritual. Por quê? Ele tem a visão aberta pela espiritualidade. Vê o mundo espiritual. Então, ele viu um homem lá na Macedônia. Então, a consciência dele foi lá e viu um homem que estava lá em pé e lhe suplicava que passasse lá na Macedônia, pedindo, passe aqui na Macedônia e nos ajude. Entende? Mas ele estava lá durante a noite, então. Ele estava dormindo, ele teve uma projeção astral. Isso é a prova aqui. A visão lá, ele dormindo. Então, ele teve a visão. Entende? Foi também o que aconteceu aqui em Atos, versículo 9, capítulo 9, versículo 10 e 12. Fala que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Então, chamou ele numa visão. Ele estava de noite. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então, além de ele ver, né, a luz ali, o Senhor, ele viu o quê? Ele ouviu falando com ele, o Senhor falando com ele. Eis-me aqui, Senhor. E aí no versículo 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, né, na rua chamada Direta. Nossa, deu até o detalhe, né? Vá na casa de Judas, na rua chamada Direta. Então, para ele não errar, na visão dele, ele estava vendo, vá lá na rua Direta e pergunte por um homem de Tarso.
chamado Saulo. Ele está orando. Então, vá lá, que ele está nessa rua, ele está lá orando. Deus estava falando para ele, entende? O Senhor estava falando para ele, na visão, mostrando a ele. Aí, versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Então, Paulo estava orando, viu um homem chamado Ananias chegando, né, impondo a mão para que voltasse a ver. Então, na visão, viu lá, Paulo estava orando, estava cego, né? Foi quando ele viu a luz, ficou cego. E aí Deus mandou Ananias lá para... o Senhor mandou lá Ananias lá para orar, para impor a mão nele, para ele voltar a enxergar. Então, ele viu numa visão, viu um homem chamado Ananias chegando. Então, Paulo estava orando, ele estava vendo, tinha uma visão, e impunha a mão para que voltasse a ver. Então, ele via que Ananias estava vindo para lá. Por quê? O próprio Deus abriu a visão de Ananias, mostrou lá a rua, mostrou aonde o homem lá, chamado Saulo, ele está lá orando. Mas também abriu a visão de Paulo, que estava orando, para dizer assim, olha, está vindo aí quem vai lhe ajudar. Então, o Senhor estava falando, está vindo aí. Então, mostrou na tela mental dele, quando ele estava orando, Ananias chegando, impondo a mão para que ele voltasse a ver. Nossa, pessoal, você entende? A Bíblia agora, será que não tem imagem mentais? Será que não está falando do mundo espiritual? Será que não está falando aqui, pessoal, de visão, abrir a visão espiritual? Você entende? Você entende? É só você saber ler. Só você ter a leitura com a visão espiritual. Entende? Tá aqui. Como é que não tem agora? Eu espero que algum evangélico aí não se sinta ofendido, né? Com o que eu estou falando. Mas está aqui escrito. A Bíblia estava falando que isso aconteceu com vários apóstolos, discípulos, aconteceu com pessoas comuns, né? Aconteceu com o rapaz que era o servo de Elias ali, abriu a visão dele. Aconteceu aqui, tem muitos textos aqui, mas eu não posso colocar tudo porque o tempo não vai permitir. O tempo unge. O tempo unge, né? O tempo passa rápido. Então o vídeo vai ficar muito longo. Mas tem alguns versículos aqui, vamos ler. Provérbio 29, versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Então, pessoal, se não há revelação divina, que é o quê? Você está sendo guiado pela espiritualidade. Sabe, você tem uma visão daquilo que a espiritualidade está guiando você. As pessoas podem se corromper, se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. Mesmo se você não está vendo ainda o mundo, você tem que obedecer às coisas que é trazido pela espiritualidade, por Deus. Porque você será feliz. Você andar assim, você será feliz. Aquele que obedece. Entende? É isso que ele está dizendo. Aí, o que é que ele fala mais? Atos 26, 19. Assim o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Então, pessoal, quando mostrar uma visão dessa, você perceber que é uma visão que vem de uma dimensão superior, né, de seres superiores, você tem que passar essa visão. Você não tem que ser desobediente. Porque se você não passa essa visão, você pode entrar em desobediência. Foi o que aconteceu, pessoal.
Eu vim aqui um EQM, a mulher que teve EQM, ela foi para lugares altos e Deus mostrou coisa do que ia acontecer e mandou ela voltar para falar para as pessoas. Ela ficou com medo de achar que ela estava louca, de ela ter. Ela ficou com isso aí por mais de 20, 30 anos, pessoal, guardando, porque vai achar que ela era louca, que não sei o quê. Mas aí, através do canal, né, tem um canal aí no YouTube, Afinal que Somos Nós, que ela pôde se expressar, falar sobre isso, pessoal. E quando ela falou sobre isso, ela disse que sentia um alívio, parecendo que ela disse que sentia um peso, que tinha algo cobrando a ela para que ela falasse aquela visão que ela viu. Então, foi o que aconteceu com o rei Agripa. Não foi desobediente à visão celestial. A gente não pode ser desobediente. Entende? Porque se você abrir a visão espiritual para ver, você tem que falar. Principalmente algo que possa acontecer com muitas pessoas, sabe? Você tem que avisar, porque aquele sangue, aquela coisa quando acontecer, não vai recair sobre você. Então, esses médios, pessoal, eu entendo a Lourinha lá. Ela teve que falar. Eu disse, não, eu tenho que falar. Ela falou, eu tenho que falar, por mais que eu tenha correndo o risco de alguém me matar ou alguém dizer que eu tô louca. E foi assim que aconteceu. Eu disse que ela estava louca, mas depois que aconteceu, ela disse que tem que falar. Porque para que aquele sangue, aquelas coisas não caia sobre você. Você não é desobediente à visão. Entende, pessoal? Entende o que é essas imagens mentais e de onde vem essa imagem? Você entende agora? Eu tenho que esclarecer isso aqui, porque para ficar bem claro que quem assiste meu vídeo, pessoal, já irmãos e irmãs já me contaram que já teve saída do corpo, já viu o mundo espiritual, já tem experimentado essas coisas, né? Principalmente você, que é um médio mais aflorado, você às vezes é um médio e não sabe. Entende? Você às vezes é igual aquele segurança. Ele tinha a visão do mundo espiritual e não sabia. Mas o espírito que foi pedir informação, ele sabia que ele tinha essa visão. Foi por isso que foi. Ele disse, ele está me vendo. Então foi lá. E... Entende? Você tem que saber disso. Porque isso é natural. É normal. Porque nem você pode se assustar, né? Mas é normal, pessoal, principalmente você que está buscando esses conhecimentos espirituais, verdadeiramente. Entende? Graças a Deus, pessoal. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Espero que vocês entendam, assistam o vídeo aí todo, né? Vamos continuar explicando mais coisas sobre isso, mas por enquanto é só isso. Essa explicação para que você absorva esse entendimento. Depois vamos continuar explicando mais sobre essas coisas. Tá bom, pessoal? Agradecer aí você pelas visualizações, vocês que estão assistindo e vocês que estão chegando novo também. Vamos continuar, né? Se Deus permitir, vamos continuar nessa realidade ou na realidade espiritual, a nosso trabalho espiritual. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!